te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. E a graça e a paz, Senhor Jesus. Queria que você abrisse aí sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías 55, do versículo 8 ao versículo 12. Quero compartilhar com vocês essa passagem, essa palavra do Senhor. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não volta para eles sem regarem a terra, e fizerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para a qual enviei. Vocês sairão em júbilos e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Nessa manhã, hoje é aniversário da minha filha, o privilégio que o Senhor me concedeu, de ter escolhido, o meu ventre para que ela pudesse nascer e o propósito de Deus ser realizado na minha vida e na vida dela. E como é maravilhoso esse Deus, que ele diz o seguinte: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Deus inicia, falando ao povo de Israel acerca de uma diferença, de um pensar diferente, que ele tem para conosco e que nós temos muitas vezes para com Deus. Muitas vezes nós temos um pensamento e o Senhor tem outro. Só que quando Deus faz essa diferenciação entre o pensamento dele e o nosso pensamento, observe pela grandeza dessa palavra e o poder de Deus, que ele diz: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, os meus caminhos. A primeira coisa é Deus fazendo uma separação. Deus, não separação do homem, separando, que o pensamento dele não é igual o nosso e que o nosso não é igual o de Deus. Isso é o primeiro ponto que a gente entende e vê nesse versículo, nessa palavra. Só que aí Deus traz uma alegria para o nosso coração, porque o pensamento dele, ele faz essa diferenciação, mas ele mostra qual é o pensamento dele para a nossa vida. Observe que ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, ou seja, Deus no céu, nós estamos aqui na terra, E aí ele mostra... Eita, alguém está dizendo que travou. É o meu que travou? Então acho que é o de... Deve ser o de... Não sei quem é, acho que é Camila, Que disse que travou, aí foi o seu, Camila, tá bom? A primeira coisa, Deus mostra, a separação, ou seja, o pensamento dele e o nosso pensamento são diferentes. Só que Deus apresenta o pensamento dele. Qual é o pensamento dele? Onde se encontra o pensamento dele? Em que degrau, em que patamar, em que ordem
está o pensamento do Senhor. Ele diz, né, assim como os céus são mais altos do que a terra onde nós estamos, assim são os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Eu sei que talvez você está dizendo, nossa pastora, fiquei agora confusa, é muito pensamento. Não, querido, é porque realmente os pensamentos do Senhor, os propósitos de Deus, o que Deus pensa a nosso respeito, é incomparável. Por isso que ele faz essa separação. Por isso que ele coloca onde é o pensamento dele. Ele mostra a diferenciação entre o meu pensamento e o pensamento dele, ao meu respeito, ao seu respeito. Por mais que, né, a gente escute, né, alguém dizer assim, fulano tem mania de grandeza. Fulano tem pensamentos altos, elevados. E quando eu lembro desse texto, agora, né, assim, o Senhor traz à minha mente José. Muitas vezes a gente lê o livro, né, de Gênesis, a gente vê, né, a história de José, mas é algo que esse texto se encaixa. Os pensamentos do Senhor são mais elevados do que o nosso. José chega diante dos seus irmãos e diz, nessa noite eu tive um sonho. Sonhei que as espigas, né, se curvavam diante dele. Os irmãos ficaram pensando, né? Pensamento de José. Depois ele disse, junto com o pai, ele disse, eu tive um sonho que o sol e a lua se curvavam diante dele. Seu pai Jacó, né, fica meditando naquela passagem, naquele sonho, o que poderia significar aquele sonho. Pensamento de José. Olha o pensamento, o sonho de José. Talvez, né, no pensamento dele, como também do seu pai Jacó, o que isso quis dizer? Jacó ainda, né, teve encontro, né, no Val de Jabó, que Deus falava, o escolheu, e Jacó ainda diz assim, porventura, eu, tua mãe e teus irmãos vão se curvar diante de ti? Parece que Deus já estava dando, né, as dicas dos planos do Senhor, do pensamento do Senhor para José. E José, né, assim, diante daquilo não conseguiu, porque o pensamento do Senhor é muito mais elevado do que o nosso, muito mais alto do que o nosso. Vai além do nosso entendimento. E José tem esse sonho, e quando ele tem esse sonho, o que acontece? O sonho é realizado de imediato. Tudo acontece perfeitamente, sem nenhum problema, sem nenhuma adversidade. Não. A Bíblia diz que José, os seus irmãos passaram a odiá-lo muito mais. Depois que ele lhe contou, né, aquele sonho, eles não conseguiam falar mais com José amigavelmente, né? Ou seja, aquela inveja sobressaiu da vida deles, eles não conseguiam mais falar com José direito. A Bíblia diz que seus irmãos vendem ele, né, assim, e a gente pode dizer, né, poxa, eu pensei que esse sonho era muito legal, que esse sonho ia me fazer prosperar. Só que os pensamentos do Senhor eram muito mais elevados do que o sonho, do que o pensamento. Porque eu sei que se trata de um sonho,
Mas a Bíblia diz que Jacó ficou pensativo, ficou pensando, querendo entender o significado daquele sonho. E aquele sonho era um propósito, aquele sonho era um projeto de Deus, aquele sonho era um pensamento de Deus a respeito de José, de o tornar governador. E assim aconteceu. A Bíblia diz nesse texto que é muito mais elevado. Por mais que a gente pense, por mais que a gente queira entender, os pensamentos do Senhor é muito mais elevados. Hoje, né, a minha filha comemorando, né, o aniversário, e eu estava lembrando, né, do nascimento dela, né, ela ainda não tinha nascido, né, nessa hora ela nasceu de 17h05, né, assim, mas eu estava lá na maternidade para pegar a guia, né, para poder fazer o internamento que estava marcado para depois do meu aniversário, né, e daí eu imaginando, projetando todas as coisas, mas o Deus que diz que o pensamento é muito mais elevado. E é tão interessante que eu sonhei, né? Eu sonhava o meu primeiro filho ser um menino primogênito. Assim o Senhor concedeu um desejo no meu coração. Eu sonhava que eu tinha uma menina que era uma amiga, ia ser a caçula. E assim o Senhor me concedeu. E eu conversando, né, assim, e eu pedia, eu dizia, e eu queria que a menina, né, fosse uma amiga, olha, tivesse detalhes de ela, e eu só pensava, não foi tipo desejando, mas sabe, somente pensando assim, aí eu quero, né, que ela pegue minha bolsa, que ela tenha o mesmo número do meu calçado para poder pegar o meu sapato, pegar minhas coisas, né, assim, era o que eu sonhava. E hoje, quando, né, a gente acordou, né, que a gente, né, canta parabéns e tal, tudinho, e ela estava vindo no carro, a gente tirando foto, e eu estava meditando, e eu disse, Senhor, os teus pensamentos são tão mais elevados que o nosso. E ela falou, mãe, posso pegar isso aqui, né, assim, hoje que é meu aniversário, posso pegar para usar uma coisa? E eu falei, posso. E eu fiquei, né? Eu disse, nossa Deus, como os teus pensamentos são tão mais elevados que o meu. Né? Muito mais elevado. Né? O Senhor tem pensamentos que muitas vezes nós não vamos compreender, nós não vamos alcançar, porque é muito mais elevado do que o nosso. E a gente, quando olha para a palavra, né, assim, não fugindo da palavra, e por isso que eu citei, né, os planos do Senhor para a vida de José. José contou aquele sonho, talvez, né, querendo entender mesmo, talvez acompanhado de pensamento, ou seja, porque muitas vezes a gente sonha e a gente fica pensando naquele sonho, o que significa. E muitas vezes a gente não consegue compreender. E aí o Senhor diz, muito mais elevado. E aí, né, assim, eu gosto muito dessa passagem, né, assim, gosto muito, algumas pessoas que me conhecem sabem que eu cito ela e cito, né, a de Jeremias, que eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Pense como eu gosto, né, desse versículo, porque por mais que a gente pense ou alguém pense ao nosso respeito, o Senhor, né, assim, é que sabe, né, que pensamento ele tem para a nossa vida. E aqui, e aí, quando eu não consigo só ler esse versículo 8 e 9, não consigo parar, porque depois vem uma promessa, vem um bálsamo, né, assim, porque, não sei você, mas eu, falha como sou, muitas vezes a gente quer entender, né, os pensamentos de Deus, o propósito de Deus, mas Deus, por quê, né?
precisa disso tudo. A gente às vezes fica até questionando, precisa disso tudo? Basta, né, simplesmente cumprir aquela promessa, porque Deus podia, né? Podia, Ele pode, porque Ele pode todas as coisas. Mas a gente não consegue compreender por que José teve que ser vendido, José teve que ser caluniado, para depois chegar a ser governador. Na nossa justiça e perfeição, achando que a gente é melhor do que Deus, né? Do que a gente entende mais do que Deus, né? Todas as coisas, a gente diz, não podia já ter feito ele governador, precisava ele passar todo esse sofrimento? Precisava. Por mais que a gente não compreenda, mas precisava. Precisava para que chegasse o propósito, para que José pudesse, né, entender que o mal que os seus irmãos, lá em Gênesis 50, vai dizer que quando ele se apresenta para os seus irmãos, né, e seus irmãos ficam apavorados, pensando que José ia revidar, porque agora estava no poder. Ele disse, o mal que vocês intentaram, Deus transformou em bênção. Deus me preservou com vida para vocês, né, ter o sustento, para vocês estar com vida. Deus poupou a minha vida, Deus permitiu tudo isso, porque o pensamento dele é muito mais elevado que o nosso. Já pensou se um dos irmãos de José pensasse isso, né? Essa noite eu tive um sonho que todos vocês, inclusive você, viu, José, ia se curvar diante de mim, e aí ele se tornasse governador. O que é que ele faria? A Bíblia diz que eles tinham inveja de José. Com certeza, José não seria beneficiado por um daqueles irmãos. Deus sabe a quem escolher, o pensamento dele, né, o realizar dele para a vida de cada um de nós. E aí eu amo, né, essa palavra. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não volta para eles sem regar, para a terra, né, para os céus, sem regar a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Oh, querida, quando eu chego, né, assim, sempre que eu leio esse texto, eu não consigo parar, porque eu consigo logo continuar, porque quando eu chego nesse versículo 11, querida, quando o meu coração, ele, sabe, pula de alegria mesmo, se alegra, porque o pensamento do Senhor é mais elevado do que o meu pensamento. Eu penso alguma coisa, né, penso em fazer alguma coisa, mas sabe que o do Senhor é muito mais elevado do que o meu, muito mais elevado. E ainda que muitas vezes eu possa dizer, né, assim, Senhor, como isso pode acontecer? Por não entender o propósito, o pensamento de Deus, e às vezes olhar aquele pensamento alto, grande e poderoso, eu olhar e dizer assim, acho difícil, né, disso acontecer. Como é que isso pode acontecer? E aí, né, sempre aquela resposta do crente, só Deus mesmo, só Deus pode fazer isso, porque só Deus é que pode fazer esse pensamento tão elevado, tão alto, né, ao nosso respeito se cumprir. Ele diz, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Não é da minha, ele está falando da boca do Senhor. A palavra de Deus que nessa manhã está dizendo para você, está dizendo para mim, que o pensamento do Senhor ao meu e ao seu respeito é muito mais elevado do que você está pensando, do que eu estou pensando. Talvez eu esteja, né, pensando algo. Talvez você esteja pensando algo. E o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para te dizer, ei, é mais elevado. Muito mais elevado, muito mais alto do que o meu e o seu. E a gente não consegue compreender. Mas eu quero te dizer uma coisa.
Por mais que o meu pensamento seja muito alto, como alguém, tu sonha alto, tu pensa coisas muito elevadas, não é? Eu quero dizer que o meu, por isso que eu amo um texto que o Senhor diz, sem Deus, né? Sem mim nada podes fazer, o Senhor falando, sem Ele nada podemos fazer. Porque, olha, querido, o pensamento mais elevado que eu possa ter, sabe, muitas vezes, em meio a dificuldades, não vai ser atingido, mas o pensamento de Deus, o mais elevado que é, por isso que ele faz uma medição. Ele diz, assim como os céus são altos que a terra, ou seja, ele mostra uma medida, sabe, disparada de distância, porque verdadeiramente nós não conseguimos compreender os pensamentos de Deus. Uma vez eu vi em uma das dos cultos que eu estava ministrando, o Senhor estava trazendo a palavra, e o Senhor, né, falou ao meu coração a respeito de uma pessoa, e eu falei, Deus vai te honrar, e eu entreguei o que o Senhor tinha falado, né, o propósito que Deus tinha dito, né, e eu me lembro que aquele pastor ficou analisando e ele disse, eu creio, mas aos olhos humanos, eu não vejo como isso pode acontecer. Mas eu sei que se Deus tem esse pensamento, filha, ao meu respeito, isso pode acontecer. E eu me lembro que pouco tempo depois, né, assim, antes de completar um mês daquela palavra profética sobre a vida dele, ele recebeu, né, assim, muito além, porque ele recebeu o que Deus tinha falado, e mas igual como Deus disse para Salomão, até o que tu não me pediste, eu vou te dar. Salomão tinha pedido só sabedoria, o Senhor deu tesouros, né, honra a ele. E aquele pastor estava agradecendo, ele disse, realmente, os pensamentos do Senhor são tão elevados que eu não consigo atingir, alcançar, entender. E aí ele diz uma promessa tremenda, que para a gente se acalmar, a gente se tranquilizar, que, pastor, eu não entendo realmente o pensamento de Deus. Ok. Você está certa. Agora eu quero te dar uma certeza por meio da palavra. Esse pensamento que o Senhor tem ao nosso respeito, mesmo que é elevado demais. Deixa eu dar só um exemplo, né? Alguém sem recurso nenhum, né? Sem estudo nenhum, e alguém chegar, ou o Senhor chegar e dizer assim, é um exemplo, tá bom? Você vai ser presidente. Você vai olhar e vai dizer, como isso pode acontecer? Como isso pode acontecer? O pensamento de Deus mais elevado, que a gente às vezes não compreende. Mas essa palavra eu pego, sabe? Guardo no meu coração, porque ele diz, né? Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim como? Vazia. Vazia, porque quando você vai ler, mais na frente ele diz, assim como a chuva e a neve desce dos céus e não volta para ele sem regar a terra e fazê-la brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Observe, ela não volta vazia. Ela não volta vazia sem se cumprir na minha e na sua vida para glorificação do nome do Senhor. Toda promessa, todo pensamento de Deus, né? Somos feitos para, o homem é feito para glorificação de Deus, de glorificar ao Senhor. Ele diz, não volta vazia. Ela vem com frutos, ela vem com resposta, ela vem com glorificação. E aí ele diz, ela não voltará para mim vazia, mas
fará. Nós estamos, né, no ano profético, o Deus que faz. Deus faz o milagre na minha vida, na sua vida. Mesmo nós estamos já no mês de abril. Sei que algumas pessoas já esqueceram o que Deus já fez. E ainda está dizendo, pastor, eu estou no ano no Deus que faz. Claro, Deus fez, ele vai continuar fazendo neste ano. Mas Deus já fez e as pessoas estão esquecendo que Deus já fez. Porque tem a tendência de só glorificar, né, assim, se for todo dia. Esquecendo, por isso que lá em Lamentações diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O Deus que faz. É um ano que Deus, né, declarou essa palavra para nós, que ele faz. E ele faz, e ele está fazendo. Ele diz, fará o que deseja e atingirá o propósito para qual enviei. Sabe que Deus enviou essa palavra hoje para você. Para você que talvez não esteja entendendo o pensamento de Deus, o trabalhar de Deus, é porque é tão elevado que você não consegue alcançar, que eu não consigo alcançar. Eu estava ouvindo um louvor ontem, né, que estava falando muito ao meu coração, e daí eu me lembrei desse texto de lá em Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por mais que a gente queira entender, por mais que a gente queira compreender, ver, muitas vezes a gente não consegue. Mas eu quero te dizer uma coisa, pelo poder da palavra de Deus, de dizer que ela atingirá o propósito pelo qual ela foi enviada. Esse dia, o Senhor está dizendo para você, ela vai atingir o propósito. Que propósito, pastora? Para você saber que o teu pensamento não é igual o do Senhor. Já começa por aí. Segundo, os pensamentos do Senhor é muito mais elevado do que o seu. Depois que ela não retorna sem para Deus, sem a glorificação, ou seja, vazia, sem resposta, sem milagre, sem florescer, sem frutos, não, ela não volta. Ela só volta para Deus quando você glorifica, quando se cumpre aquilo que Deus determinou para a glorificação do nome dele. Ela atingirá o propósito para qual enviei. Vocês sairão em júbilos e serão conduzidos em paz, e os montes e colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Quando eu vejo esse texto aqui, às vezes eu olho, né, uma ventania e olho, principalmente quando eu estava nos engenhos, né, assim, e eu ia fazer auditoria, e quando eu estava olhando, né, assim, e eu via as árvores, e às vezes elas chegam, entrelaçavam umas às outras, eu me lembrava isso, né, as árvores batendo palma, né, assim, e lá na casa da minha mãe também, né, assim, não, a casa da minha mãe é a mansão celestial, né, que ela já está na glória. Lá a casa do meu pai, né, assim, onde ele mora, aí minha mãe gostava muito de planta, e aí ela tinha palmeiras, né, assim, e árvores também lá no jardim, no quintal, e eu achava bonito que aquela ventania aí, as palmeiras, uma ficavam batendo na outras, assim, e eu lembrava desse versículo, né, as árvores baterão palmas. Se você não glorifica, Deus faz a natureza glorificar o seu nome, o seu poder, o seu agir. Por isso,
nessa manhã, eu quero te dizer que os pensamentos do Senhor são muito mais elevados, né, do que os nossos. Hoje, né, assim, ela tá novinha ainda, e posso dizer, né, 27 anos. Ah, querido, sabe que os pensamentos do Senhor são muito mais elevados. Eu lembro que minha mãe contava que eu tive, né, uma anemia muito forte. E daí o médico falava que se muito eu viver, a expectativa, se muito eu viver, era 17 anos. Isso era o pensamento do homem. Por muito tempo, né, assim, toda a minha infância, né, eu cresci ouvindo isso, via a aflição da minha mãe, né, assim, do meu pai, né, aquele medo da perda, né, assim. E eu lembro que é, eu cresci, me casei, tive filhos, tive filhos, e hoje eu fico olhando, né, para trás, né, assim, e olho, né, assim, como o pensamento de Deus é mais elevado. Desfazendo do médico? Não estou desfazendo dele, porque era o conhecimento dele, era o que ele via nos exames. E aí ele tem sabedoria, porque o Senhor dá o estudo, e era o que ele falava. E quando eu vejo que os pensamentos do Senhor são muito mais elevados, né? Casei, tive filhos, me formei, me pós-graduei, né? Trabalho, tem coisas, né? Quanto Deus, né, me abençoe, eu fico olhando para o plano de Deus, o pensamento de Deus tão mais elevado. E hoje eu olhando, né, assim, e meu sonho era casar, ter filhos, né, nessa mesma sequência que no início eu falei. E hoje eu olho para minha filha, né, o privilégio, né, é porque ela estava no carro quando a gente veio, né, assim, e quando eu estava olhando para ela, né, assim, e eu estava olhando 27 anos atrás. O Senhor realizou o sonho da minha vida, né, o desejo do meu coração. E esse Deus, querido, que é muito, o pensamento dele muito mais elevado que o nosso. Eu não sei qual é o teu pensamento. Eu não sei o que você pensa, ou se você, né, por meio ou por não acreditar ou confiar ou não conseguir compreender, né, a dimensão desse amor de Deus, do que Deus tem para você, de você olhar e dizer, eu nem ouso a pensar tão alto, pastora. Eu quero dizer que, por mais que você pense, que o pensamento que você tem é muito alto. Se você ouviu, você é uma sonhadora, tu pensa muito alto, tu pensa muito alto. Oh, querido, né? Meu esposo sabe, às vezes eu falo algum pensamento meu assim, nessa, né? Por exemplo, né? As pessoas sabem o sonho, né? Que eu tinha de ir para Gramado, né, era uma cidade, era um sonho, né? Para mim. E a minha vista, assim, aos meus olhos, aos meus pensamentos, era tão elevado, sempre acontecia alguma coisa, né, assim, e a gente não conseguia ir. E aí eu me lembro que uma vez, eu orando ao Senhor, o Senhor bradou, independente se você acredita ou não, né, e o Senhor bradou e disse, filha, você quer? E eu falei, eu quero, Senhor. Eu quero porque eu sei que teus pensamentos são mais elevados que o nosso. Querido, não só foi Gramado que eu fui. E eu nem digo pelas quantidades de vezes, oportunidades que o Senhor me faz eu voltar. Mas sabe que tudo naquela primeira viagem foi incrível, foi além do que eu esperava. Além do que eu esperava. Tudo, sabe? Eu só queria conhecer a cidade de Gramado, mas sabe que Deus fez muito além do que eu pensava. Muito além. Porque os pensamentos dele são mais elevados que o seu. E eu quero te dizer que ele tem poder para dizer, ei,
o meu pensamento, que é mais elevado do que o seu, ele não volta para mim vazio, sem ele fazer aquilo que foi designada a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nessa manhã foi dizer para você que o pensamento dele é mais elevado do que o teu, mas que ele vai fazer atingir, vai fazer cumprir o propósito desse pensamento dele na sua vida e na minha vida, para a glorificação do nome dele. Que Deus abençoe, né, a cada uma. Eu desejo também registrar, né, aqui, né, a gratidão de esse dia, né, o Senhor ter me dado esse privilégio de ser mãe, né, pela segunda vez, que no caso Débora é a minha caçulinha, né, assim, por mais que ela diz, né, eu já sou adulta, mãinha, ela sempre vai ser a minha caçula, né, assim, e eu sempre olho para ela, né, assim, com aqueles mesmos traços do primeiro olhar, do primeiro sorriso, né, assim, por mais que ela cresça, ela mesmo de manhã, eu já sou uma adulta, né, assim, eu fico olhando, eu não consigo enxergar, mas um dia quando ela for mãe, aí ela vai entender, né, que para a mãe, né, assim, o filho nunca cresce, né, e eu louvo a Deus, porque os pensamentos dele é muito mais elevado do que o meu, e como é maravilhoso saber que os pensamentos do Senhor é mais elevado do que o nosso. Deus abençoe, um excelente dia. Parabéns, minha filha, Deus te abençoe, Deus te cerque com toda sorte de bênção, né, derramada sobre a tua vida, né, eu desejo de todo o meu coração que Deus realize todos os propósitos dele na tua vida para a glorificação dele, porque você foi escolhida, né? Você foi designada com um propósito antes de chegar no meu ventre, porque assim o Senhor te escolheu, né? Deus abençoe você que está aí do outro lado, que está ouvindo essa mensagem, que vai transmitir essa mensagem para outras pessoas, que talvez nem entenda qual é o pensamento, ou que está com um pensamento tão, sabe, para baixo, achando e desesperado, porque acha que os seus pensamentos não vão se cumprir. Mas eu quero te dizer que o de Deus, que é muito mais elevado, cumpre na sua vida. Tá certo? Deus te abençoe, né? Que Deus faça regar o milagre dele sobre a tua vida neste dia, no nome precioso de Jesus. Amém? Beijo, obrigada a todas aí, tá certo? Amém, obrigada, Ivanilza. Né, assim, obrigado. Cada palavra de carinho, né, assim, bênção dobrada sobre a vida de cada um, né, que tem desejado isso para a minha vida. Muito obrigada, obrigada mesmo, que o Senhor derrame, né, chuvas de bênção sobre a vida de cada uma de vocês, tá bom? Um beijo no coração.